pessoal, tudo bem? Vamos continuar 50 anos depois, livro que dá continuidade ao livro Há 2000 anos, que trazia a vida do Emmanuel, mentor de Chico Xavier, há 2000 anos, quando ele era o senador romano Publio Lentulus. E agora, 50 anos depois da morte dele, que aconteceu ali na destruição daquela cidade ali onde tinha o Vesúvio, que era a cidade de Pompeia, veio. Então o Vesúvio entrou em erupção ali, matou e dizimou toda a cidade, todas as pessoas. E o senador foi nesse momento que ele, acompanhado da filha dele, a Ana também, que era a escrava dele, e o genro dele, o Plínio, eles todos fizeram passagem nesse dia, então, em que houve a destruição de Pompeia. 50 anos depois, então ele aparece nesse livro, mas não é que ele levou 50 anos para se reencarnar, ele levou 7 anos, porque ele já aparece aqui com 45 anos. E também não é a história dele como personagem principal. Ele mesmo, o Emmanuel, no prefácio, explicou que seria a história da Célia. Nós vimos no capítulo 2, em que houve então aquele diálogo entre a Célia e o avô dela, o Quinéio Lúcius, pois a Célia então se converteu ao cristianismo, levada pelo amor que ela teve por um escravo. E agora, nesse vídeo anterior, nós já estamos no terceiro capítulo, e nesse capítulo nós vimos que então o sogro do Elvídio Lúcius está aqui recebendo para uma festa, que é a festa, então tem até lago artificial, e estão todos ali. O Elvídio Lúcius, claro, com a mulher dele, a Alba Lucínia, e também ali a ex-namorada dele dos tempos de juventude, a Cláudia Sabina, acompanhada do marido dela, o Lólio, que é o prefeito. Porém o Lólio está já apaixonado pela mulher do Elvídio, como Quinéio Lúcius, o sogro dela, já percebeu logo no dia da recepção deles, quando eles voltaram da Ásia Menor. E aí então aqui nessa festa os dois, o Lólio já saiu ali de braços dados com a Alba Lucínia, eles estavam ali passeando pelas alamedas, enquanto que a Cláudia Sabina levou o Elvídio Lúcius para conversar ali com o imperador, que o próprio Augusto estava na festa, para ver a grandiosidade da festa. E aí ela armou um plano ali, fazendo com que o imperador então convidasse o Elvídio Lúcius para trabalhar junto com ela em um projeto ali em Tibur. E ele não teve como recusar. E logo depois o imperador, o Adriano, mandou que eles saíssem também para ir curtir a festa, os dois. E aí, quando ela se viu a sós com ele, ela se declarou novamente e ele disse que seria impossível. E eles estavam aqui, então, nesse jogo, ela dizendo que, ela demonstrando que a paixão que ela tem por ele, ela não tinha arrefecido em nada, e ela ignorando até completamente que ele escolheu outra, ele a rejeitou, tá certo, e ele escolheu outra mulher, e tem filho, tem família agora, mas ela ignorando isso como uma pessoa realmente apaixonada e não aquela pessoa que ama, como eu acredito que seja. Então eles ali nesse embate, ela tentando conquistá-lo novamente e ele resistindo, foi aí o momento em que ela diz, ela se preparava para retorquir quando Publício Marcelo, companheiro de Lólio Urbe, com seus notáveis feitos de arma, se aproximou ruidosamente, roubando-lhes a possibilidade de prosseguir na confidência e atirando-lhes um convite amável. Então ela estava querendo dar continuidade à conversação ali entre eles, mas chegou essa pessoa e os tirou. Então, o que eu acredito que o Elvídio achou que foi se sentiu aliviado, porém ela não, ela gostaria de continuar ali o diálogo entre os dois. Vamos ver então o que foi que ele trouxe, qual o convite que ele trouxe para eles, interrompendo-os ali bem no momento certo, para ele e não para ela. Mas antes vou pedir a Jesus Cristo que possa abençoar a minha leitura, posso permitir, abençoar, fazer com que seja fluida, os meus comentários que sejam pertinentes, senão que eu não os faça. Agradecer Chico Xavier e Emmanuel também e pedir que, se fosse possível, que eles possam até
me inspirar para que eu possa fazer os comentários, fazer a leitura, e agradecendo você que está assistindo e que esse livro realmente sirva de roteiro para você. E se você ainda não conhece alguma coisa do que tá sendo explicado aqui, Emmanuel diz no prefácio, leia e medite, porque é realmente um roteiro para que a gente possa fazer a nossa travessia aqui nessa realidade passageira de luz e sombras da melhor forma possível. Possamos ser sábios, aprender com o erro alheio. Vamos continuar então? Ele então atirou um convite amável para os dois, a Cláudia Sabina e o Ovídio Lúcio, que estavam ali tendo um certo... para ela, talvez, eu acredito que fosse uma DR, né? Mas não sei se para ele seria. Então, continuando. Amigos, exclamou esfuziante de alegria, acerquemo-nos do lago. Virgílio Prisco vai cantar uma das suas mais belas composições em homenagem a César. Ovídio e Cláudia, colhidos numa onda de chamamentos alegres, separaram-se involuntariamente para atender aos convites afetuosos. Eu acredito que foi involuntário da parte dela, né? Porque eu acredito que, pelo menos pelo que ele está mostrando até agora, o Ovídio, ele não gostaria de estar continuando a conversa. Com efeito, nas bordas da grande piscina rodeada de árvores frondosas, toda a massa de convidados se comprimia sôfrega. Mais alguns instantes e a voz aveludada de Virgílio enchia o ambiente de sonoridades, entre as quais se destacavam as notas melodiosas das cítaras e dos alaúdes que o acompanhavam. Do alto do trono improvisado, Adriano ouvia o embevecido, recebendo a homenagem dos súditos fiéis às suas vaidades imperiais. Em ligeiro retrospecto acompanhemos, contudo, Alba Lucínia e Lólio Úrbico, através de pequeno giro pelas alamedas claras e floridas. Então eles não vieram ali pro pequeno concerto ali feito pelo Virgílio ali pro imperador. Uma pessoa foi chamar a Cláudia Sabina e o Ovídio, mas não chamaram então a Alba Lucínia, que está então ali passeando pelas alamedas com o Lólio Úrbico, que é o prefeito, o marido da Cláudia Sabina, que está ali tentando dando em cima do marido dela, enquanto ela está passeando com o prefeito. A nobre senhora guardava a severidade graciosa dos seus traços de Madonna, enquanto o companheiro se mostrava eminentemente emocionado. Em palestra aparentemente despreocupada, o prefeito dos pretorianos parecia distanciar-se intencionalmente dos grupos numerosos, desejoso de manifestar os pensamentos secretos que lhe atormentavam o íntimo desolado. E essa história é repetitiva, a gente está vendo esse filme novamente, porque ali há 2000 anos nós vimos exatamente a mesma coisa quando Pôncio Pilatos, na festa que ele ofereceu ali em recepção à Lívia e ao senador, o Públio Lentulus e a mulher dele, a Lívia, ele que também estava apaixonado pela Lívia, levou ela para passear ali pelas alamedas da festa também e fez a primeira investida, se declarando para ela. E parece que o mesmo vai acontecer aqui com relação ao Lólio, o prefeito, e a mulher do Ovídio. Em dado instante, muito pálido, exclamou em atitude quase súplice: Senhora, eu vos vi pela primeira vez há mais de 20 anos. Celebravam-se os vossos esposais com um homem indigno e eu lamentei sinceramente não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Gente, mas é tão normal isso de ser casado e ter amante, não é? Porque, olha, ele conhece o marido dela e ele está ali lançando a sorte dele. Acredito que vosso coração se alarme com estas minhas revelações inoportunas. Mas que fazer se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, que não mede situações nem circunstâncias, para ser sincero? Perdoai-me se vos ofendo a suscetibilidade superior e generosa, mas tenho necessidade inelutável de vos afirmar de viva voz o meu amor. Uau, exatamente a mesma coisa. Se declarando então abertamente, está apaixonado por ela, apesar de sabê-la casada, mãe de família.
Alba Lucínia escutava-o penosamente impressionada com aquelas declarações sinceras e peremptórias. Desejou responder-lhe com a austeridade dos seus elevados princípios, como esposa e mãe, mas amarga comoção parecia paralisar-lhe as cordas vocais naquelas difíceis circunstâncias. Deve ser difícil, né? Quando a gente quer dizer alguma coisa e parece que alguma coisa paralisa a nossa voz, a gente não consegue dizer uma palavra, por mais que a gente tente, e depois a gente não tem uma oportunidade de estar dizendo, deve ser bem difícil, dá para entender o que ela está sentindo. Retomando a palavra e tornando-se mais veemente, Lólio Úrbico prosseguia. Desperdicei a mocidade com os mais dolorosos pesares íntimos. Minha alma procurou em vão por toda a parte alguém que se parecesse convosco. Resvalei por aventuras escabrosas nas minhas tristes empresas militares, ansioso de encontrar o coração que adivinho em vosso peito. Minha existência, posto que fortunosa, está saturada de amarguras infinitas. Será que me não concedereis o lenitivo de uma esperança? Porque eu imagino, ele conhece o marido dela, ele vai cruzar com ele ali, aí ele pega a mulher do outro e sai passeando e se declara inteiramente e pergunta, não, eu posso ter uma esperança? E esperança de quê? Eu acredito que ele não está pensando que ela vai se divorciar, ele também. Esperança de que se torne amantes, acredito, né? Terei de morrer assim, estranho e incompreendido? Displicentemente dei meu nome e posição social a uma mulher que me não pode satisfazer as expressões elevadas do espírito. Dentro do lar somos dois desconhecidos. Entretanto, senhora, nunca pude esquecer vosso perfil de Madonna, esse olhar divino e calmo, onde leio agora as páginas de luz da vossa virtude soberana. Poético ele. No meu ambiente social tenho tudo que a um homem é lícito desejar: fortuna, privilégios políticos, fama e nome. Degraus que escalei facilmente entre as classes mais nobres. Mas a gente viu ali que o Emmanuel já explicou que ele caiu nas graças do imperador muito cedo, e que o imperador que foi levantando ele nessa escala que ele diz que fez, né? O coração, porém, vive em desalento irremediável, aspirando a uma felicidade inatingível. Enquanto vos conserváveis na província, possível me foi contemporizar com os próprios amargores. Mas depois que vos revi, experimento na alma um desencadeado Vesúvio de chamas. Tenho as noites povoadas de inquietações e amarguras, quais as de um náufrago, vendo além a ilha da sua ventura, distante e inatingível. Aquela coisa, né? Que os olhos não vê, o coração não sente. Então, num caso desse, melhor é colocar um oceano aí de distância para conseguir, então, continuar. Dizei que vosso coração há de acolher minhas súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado. Deixa eu ler direito aqui, então. Dizei que vosso coração há de acolher minhas súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado. Se não puderdes retribuir esta paixão, enganai-me ao menos com vossa amizade honrosa e enobrecedora, reconhecendo em mim algum de vossos servos. A nobre senhora tornara-se lívida, o coração lhe pulsava alarmado em ritmo violento. Para ela deve ser horrível, não é? Essa colocação dele, meu Deus. Senhor prefeito, conseguiu balbuciar quase desfalecente. Lamento bastante haver inspirado sentimentos dessa natureza e não posso honrar-me com vossa homenagem afetiva, porquanto vossas palavras evidenciam a violência de paixão insensata e desastrosa. Meus deveres sagrados de esposa e mãe impedem-me de considerar quanto acabais de dizer. Mantenho o sincero propósito de vos considerar o cavalheiro ilustre e digno,
o amigo dedicado e honesto do meu pai e do meu marido, a cujo destino, por afeição natural, estou ligada para sempre. Lólio Úbico, habituado às transigências femininas da corte em face da posição e predicado dele, empalideceu de súbito ao ouvir a recusa nobre e digna. Ou seja, ele era o prefeito, ele era o homem de confiança do imperador, ele não estava acostumado a receber assim uma recusa, não é? Por isso ele recebe aqui com... ele empalidece ao ouvir a recusa, ele se surpreende, não é? De forma bem negativa. Avaliou num relance o quilate espiritual da criatura ardentemente cobiçada há tantos anos. No íntimo dele, de mistura com o amor próprio humilhado, havia igualmente um ressaibo de vergonha para consigo mesmo. Baixando todavia o olhar despeitado, falou quase súplice. Não desejo passar a vossos olhos como um espírito grosseiro e incompreensível. A verdade, porém, é que continuarei a vos amar da mesma forma. Vossa formal e delicada recusa agrava a minha ambição de possuir-vos. Por quanto tempo, ó deuses do Olimpo, prosseguirei assim incompreendido e torturado? E a gente vê que o marido dela, o Elvídio, disse que graças à intervenção do sogro dele, que é o pai dela, junto dele, do Lólio, do prefeito, então que ele teve ali as benesses, que ele não foi atingido por tudo que aconteceu ali em Jerusalém com a Revolução. E aí então ele conhece o marido dela, ele é amigo do pai dela e ele não se furta porque é aquela coisa, não é, da paixão. A paixão, ela quer possuir o objeto da paixão, não é? Porque eu acredito novamente que aqui uma das lições que Emmanuel está trazendo é que se a gente quer possuir a qualquer preço é porque não é amor. Porque apesar de ser difícil, se é amor, mas o outro escolheu outra, e no momento não foi possível, escolheu outro e constituiu família com outra, a outra escolheu outro e constituiu família, então o que seria, se a gente for considerar os ensinamentos de Jesus Cristo, é ficar feliz por ele. Como a Célia está dizendo, o namorado dela, o amor da vida dela, que era o escravo, o que ele dizia? Não, nós não podemos, nessa vida a gente não pode. Erguendo os olhos, notou que Alba Lucínia chorava contristada. Aquela dor serena e justa penetrou-lhe o coração qual o gume de uma espada. Lólio F. sentiu pela primeira vez que a materialidade da paixão dele produzia sentimentos de angústia e piedade. Senhora, exclamou aflito, perdoai se vos fiz chorar com as expressões mal avisadas dos meus tristes padecimentos. Quero-vos muito, muito. Desposastes um homem honesto e digno e acabo de cometer a loucura de vos propor a desonra e desventura dele. Perdoai-me. Fui vítima de um instante penoso e de criminosa insânia. Apiedai-vos de mim, que tenho vivido até agora abatido e desolado. Um mendigo do Esquilino é mais feliz do que eu, embora estenda as mãos à caridade pública. Sou um desgraçado. Tende compaixão do meu padecer angustioso. Por muitos anos guardei no íntimo estas emoções rudes e penosas, e vós sabeis que a alma do soldado tem de ser cruel e impassível, recalcando os pensamentos mais generosos. Jamais encontrei um coração que compreendesse o meu, razão porque não hesitei em vos ofender a dignidade irrepreensível. Alba Lucínia escutava-lhe as súplicas sem compreender os contrastes daquela alma violenta e sensível. Houve um silêncio penoso para ambos quando alguém, atravessando as filas de arvoredos, exclamava em voz cheia, rente de seus ouvidos: Vinde ouvir Virgílio Prisco, associemo-nos às homenagens a César.
finalmente então chegou ali ao alívio, a liberdade para ela, para sair dessa situação, né? Que deve ser horrível também a gente, uma pessoa falando dessa forma, dá para entender o choro dela, né? Mas o que me faz pensar mais é ele não pensou que talvez ela fosse contar para o marido, que ela fosse contar para o pai? Lólio Úrbico verificou a impossibilidade de prosseguir em suas confidências e, oferecendo o braço à nobre senhora, que o acompanhou com um sorriso triste, seguiram em direção ao lago, onde momentos antes víramos chegar Elvídio e Cláudia Sabina. Então a gente viu aqui porque esse lapso de tempo, a pessoa já chamou o Ovídio e a Cláudia Sabina há tanto tempo para o concerto ali, para o imperador, e só agora, depois de todo esse diálogo entre eles, 10 minutos depois é que ele chega até ali, porque o local é imenso, então são alamedas mesmo, avenidas ali, pelo que o Emmanuel mostrou um pouco aqui. Em torno do cantor, desculpa gente, em torno do cantor, reuniam-se todos os convivas, numa assembleia compacta e distinta, atentos à homenagem que o imperador recebia, sereno e envaidecido. A canção encomendada pelos anfitriões era um longo poema no estilo da época, onde os feitos de Adriano excederam, glorificados, a todas as realizações precedentes do império. Nas expressões bajuladoras do artista, herói algum o havia excedido nos feitos brilhantes de Roma. Então aqui o imperador sendo bajulado ali com as canções encomendadas pelos anfitriões, então, que enaltece os feitos do Adriano, desse imperador, como se fossem, que se tivessem excedido todas as outras realizações dos imperadores anteriores. É por isso então que ele está ali sereno e envaidecido. Nas expressões bajuladoras do artista, herói algum o havia excedido nos feitos brilhantes de Roma. Generais, poetas, cônsules e senadores célebres ficavam aquém do que tivera a aventura de ser filho adotivo de Trajano, ou seja, não tinha ninguém à altura dele ali. Ou não teve ninguém à altura dele dos anteriores, ali não. No alto do trono, ali erguido a caráter, o imperador dava largas à sua vaidade pessoal com francos sorrisos. Todos o rodeavam, numerosas autoridades lá estavam, associando-se a um honroso preito de Fábio Cornélio e família. Não podemos esquecer que Ovídia e Caio Fabrícios lá se viam juntos e embevecidos na sua risonha primavera de amor, enquanto que Neio Lúcius, obrigado pelas circunstâncias a comparecer, amparava-se ao braço de Célia, meio trêmulo na sua avançada velhice e desejoso de patentear aos filhos que o coração dele também participava do júbilo geral. Emudecidos os alaúdes, uma legião de jovens despetalou centenas de róseas, coroas trazidas por escravos em grandes bandejas prateadas, envolvendo o trono em nuvem de pétalas odorantes. Vibraram novas harmonias e o coro dos dançarinos exibiu novos bailados, cheios de figurações interessantes e estranhas. O vinho transbordou, enchendo quase todas as frontes de fantasia e, com a caçada dos antílopes fabulosos, terminou a festa que ficou gravada para sempre na mente de todo o patriciado. Ou seja, depois de tudo isso, teve aquele momento culminante ali, então, daquela caçada então, dos antílopes e os escravos. Elvídio Lúcius e Alba Lucínia volveram ao lar sob o peso de indefinível angústia. Os dois, então, né? Será que eles vão se confidenciar? Ou vai acontecer como aconteceu com Lívia e o senador, que por isso aconteceu a separação deles, porque ela não disse a ele, mas depois eu entendi, com a ajuda da minha querida Chantal, que realmente teria que ser daquele jeito, ela não podia contar para ele, que aí ele ia saber que ela não era amante do governador,
Aqui então ele vai então com a angústia de ter encontrado a ex-namorada da juventude, e ela encontrou como que diz? Uma pessoa que gostava dela na juventude também, ambos então aqui com indefinível angústia. Surpreendidos pelos acontecimentos inesperados, quanto um admirador, isso, ela encontrou um admirador dos tempos de juventude também, que se declarou a ela, sendo casada e mãe, então dá para entender, os dois estão angustiados aqui então. Surpreendidos pelos acontecimentos inesperados quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura: Elvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citadino. Mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os anos da província me desacostumaram das intrigas da corte, e essas festividades de agora como que me cansam profundamente o coração. Então aqui ela como que mais ou menos dizendo, não foi o que ela gostaria de ter voltado, mas os primeiros acontecimentos já fizeram pensar duas vezes e pensar que talvez fosse melhor não ter vindo, seria melhor ficar ali na calma do campo. Elvídio ouviu-a, sentindo que o estado da alma dela era bem aquele, sentindo que o estado da alma dele era bem aquele, tal o tédio que se apossara dele, depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe proporcionara. Porque eu imagino a gente ir para uma festa assim, tá certo que tá cheio de bebida e de tudo, mas no final o espetáculo são pessoas se digladiando com animais até morrer, é sangue, é morte. Tá certo que são escravos e eles, para eles os escravos não tinham valor também, mas acredito que ali no fundo mesmo, ali na nossa centelha divina, a consciência ali, ela fica triste, eu acredito, né? Da gente tá tendo aqueles que realmente têm prazer em estar vendo isso, e aí ele considerando as penosas emoções que aquela noite proporcionara, além, aqui se fala dos espetáculos que lhe fora dado observar e as emoções, que com certeza ele está se referindo ali a todo o diálogo que ele teve com a Cláudia Sabina. Sim, querida, replicou algo confortado, tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com os seus perigos numerosos para esta nossa aventura que desejamos imperecível. E, recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes, com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com um olhar incendiado de súbito clarão: Lucínia, uma ideia nova aflora-me ao espírito. Que me dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Lembremos-nos, querida, de que a Revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Aqui então, aquela previsão que o Caio, que agora vai ser um genro dele, porque vai se casar com a filha dele, a Elvídia, fez que, voltando a Roma, ele teria bastante problema. E ele, que a gente viu que quando o Caio chegou, ele estava super dizendo que se demorou tanto, tudo que ele queria era voltar para Roma. E chegou, bastou a primeira festa para que ambos sintam saudades e vejam que realmente o lugar onde eles estariam melhor, onde a paz de espírito é o melhor lugar para se viver. Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Cuidarias das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses da nossa casa. Prometo-te que farei tudo para te fazer a vida menos triste longe de teus pais. Conservaria
conosco somente os escravos da tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo em todas as viagens, nunca mais te deixaria isolada em casa, preocupada e saudosa. Ovídio Lúcius imprimia à voz um tom singular e fundamentalmente expressivo, como se estivesse desdobrando ante o olhar lacrimoso da esposa as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. Aqui então ele mostrando que só uma conversa que ele teve ali com a Cláudia Sabina e só o vislumbre que ele teve de todo o estrago que podia acontecer quando ele viu que ela está amando, que ela realmente não esqueceu, que ele a rejeitou no passado, que ele não assumiu quando ela engravidou e tudo, que ele pode até já ter, acredito, que pensado que ela deseja alguma vingança. Então ele já entendeu que ele também não estava sendo assim tão grande com a mulher dele. Então ele não vai mais deixá-la quando ele for viajar, ele vai trazer só os escravos que é da predileção dela, ele vai fazer com que ela não se sinta tão sozinha longe dos pais. Aquela coisa de quando a gente leva um chacoalhão, a gente vê, meu Deus, mas como é que está sendo a minha atitude? Como é que eu estou agindo? Assim, na lição aqui seria para quem é casal, como é que tá então? Como é que eu estou tratando o outro? Eu acredito que seja essa lição do Emmanuel com essa passagem aqui, para a gente ver que às vezes é quando a gente entende que perdeu, que acabou, que a gente gastou o amor que o outro tinha por nós com atitudes rudes, com coisa, como ele disse aqui, eu trarei só os escravos da sua predileção. Isso quer dizer que antes ele infringiu a vontade dele, ele impôs a vontade dele a ela. E então, às vezes precisa então chacoalhão para a gente ver que nós não estamos fazendo a nossa parte para que o relacionamento siga sólido, assim como deveria ser, não é? Ovídio Lúcius imprimia à voz um tom singular e fundamentalmente expressivo. Não, essa aqui eu já li, então, gente, desculpa. Então vamos aqui, continuando. Quem sabe, continuava de olhos brilhantes, poderíamos voltar à Judéia para sermos ainda mais alegres e mais felizes. Nossa Ovídia tem um futuro assegurado com um enlace próximo e ficaria séria para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia, a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses. E quando em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de fazer-te risonha e venturosa. Passearíamos então juntos como outrora, pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Aqui sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. Acredita, querida, que alimento o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz no seio da natureza calma e generosa. E aqui a gente vê que então, eles estão conversando, mas eles não estão indo direto ao que aconteceu. Ele não está dizendo, olha, encontrei Cláudia Sabina e ela realmente não esqueceu, ela está armando um plano, ela se declarou novamente e ela também até agora não disse, olha, o prefeito, ele se declarou. Então, foi mais ou menos exatamente como aconteceu entre o senador Públio Lentulus e a Lívia ali há 2000 anos. Eu estou falando desse livro, eu deixo aqui, eu fiz uma playlist, eu fiz a leitura do livro inteiro, eu deixo a playlist aqui para você ver se quiser. Alba Lucínia ouvia-o aliviada das próprias angústias, uma lágrima lhe brilhava à flor dos olhos, tinha o coração alvoroçado com a risonha expectativa de regressar à tranquilidade da vida provinciana. Não obstante o júbilo dessas esperanças, a atitude mental dela se caracterizava pela mais funda reflexão. Ovídio, exclamou confortada, essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre com a nossa aventura e o nosso amor consola-me o espírito abatido. Mas ouve-me, e os nossos deveres?
Mas ouve-me, e os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar a tua situação à política administrativa do Império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Em lhe ouvindo as serenas ponderações, o patrício recordou subitamente o compromisso com o imperador, concernente às construções de Tibur, e sentiu-se gelado depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças. Informou então a companheira da solicitação do César, respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar. Neste caso, exclamou Alba Lucínia, com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares, é tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província. Então aqui, eles que pensaram assim por um momento que poderiam voltar, então até tendo aquela paz que eles viviam antes de ter voltado para Roma, mas como não pode ser dessa forma, eles então não vão voltar, com certeza. A gente já sabe disso, eles que não sabiam ainda, mas ela disse, como que a gente pode voltar se e o esforço que meu pai teve para conseguir te recolocar aqui no Império, se a gente queria tanto vir, não é, para estar perto deles, e ele lembrou então do compromisso que ele acabou de assumir ali com o próprio imperador. Então eles estavam atados ali. Mais ou menos novamente uma relação com o livro Há 2000 anos, quando começaram nossos problemas, que o Pôncio Pilatos estava apaixonado pela Lívia, eles logo quiseram voltar para Roma, mas também não foi possível. Eles logo tiveram um filho raptado e foram obrigados a ficar na Palestina. E agora o mesmo acontece com o casal Elvídio e a Alba Lucínia, que são obrigados. Então, com certeza, eles não voltarão para a província, eles ficarão em Roma, para que tudo se desenrole como tem que se desenrolar para o crescimento deles. Aí então eu fico aqui, gente, para não ficar muito longo novamente, e dou continuidade faço a terceira parte então desse, que é o terceiro capítulo, no próximo vídeo. Se você gostou e quiser deixar sua curtida, o seu like, quiser compartilhar o vídeo, se quiser entrar lá no meu canal e para ver os outros livros do Chico e muitos outros que tem lá, e quiser se inscrever lá, vou ficar muito feliz e muito agradecida. E espero te ver para a gente continuar então a leitura desse, que é o terceiro capítulo então desse livro, 50 anos depois. Obrigada, até lá, tchau.